Estamos de volta falando sobre alergia e intolerância alimentar com a Mônica Laboissière. Ela é nutricionista e eu tenho, acho que, dois assuntos interessantes que a gente tem que falar aqui. Um sobre o ovo e outro sobre continuar um pouquinho sobre o glúten. Porque muitas pessoas têm problemas intestinais em função... Vou falar primeiro sobre a doença de Crohn, né? Isso. A doença de Crohn é uma doença do intestino que é terrível. Não é, Mônica? É uma doença gravíssima que tem que ser acompanhada e tratada. Ela não é só acompanhada por nutricionista, ela tem que ser acompanhada por um médico, porque no geral é necessária a medicação. Né? Você tem realmente o que a gente chama de uma doença inflamatória, um processo inflamatório na borda de escova do intestino. Então, no geral, essa doença é acometida por volta dos 15 aos 30 anos. E não se sabe direito ainda como ela inicia. Pode ser genética, pode ser também uma doença imune ou autoimune. Então, assim, é uma doença muito séria que acomete hoje 3% da população e tem que ter um controle alimentar muito rigoroso nisso. No geral, as pessoas não podem comer cevada, não podem comer trigo. Não é só o trigo, né? Nós estamos falando, então é de cevada, o trigo, não podem consumir aveia e não pode consumir centeio. Então ficou outros alimentos para fazer. Então a gente lembra o seguinte, pães, bolos, tudo isso levam trigo. Então, no geral, eu tenho algumas receitinhas que eu dou para esses pacientes para eles poderem comer o bolo que eles gostam, o pão que eles gostam, com outro tipo de farinha. Já que eles não podem usar a farinha de trigo. E qual é essa farinha? Qual é essa receitinha? No geral é assim, são 3 xícaras de farinha de arroz, 1 xícara de fécula de batata e meia xícara de polvilho doce. Então vamos repetir. Porque senão não deu tempo. São 3 xícaras de farinha de arroz, 1 xícara de fécula de batata e meia xícara de polvilho doce. Mistura tudo isso numa lata e ele vai consumindo para fazer o pão ou o bolo, fica super gostoso. Entendeu? Mistura essas misturas. Aí não tem problema. Não, aí ele não tem problema. Então não fica, porque no geral, essas pessoas que desenvolvem essa doença, elas se tornam um pouco tímidas, um pouco arredias, porque eu não posso isso, eu não posso aquilo, mas não posso fazer uma pizza, não posso... Não é? Todo lugar que a gente vai, a gente come isso. Vai numa festinha, a gente come isso. Então, a pessoa realmente ela fica de mãos e pés atados, né? Se você não anotou, vai amanhã para o site aureliaguilherme.com.br ou então programaboavida.com.br, que o programa, a partir agora, possivelmente, quando acabar aqui, ele já está lá, na íntegra, para você acompanhar o que você perdeu e, de repente, anotar essa receitinha da Mônica. Bacana, Mônica. Ovo também é danado para dar alergia alimentar, não é? Sim, a gente tem essa recomendação, a questão da introdução do ovo na infância. Por causa justamente, como o doutor Daniel falaria, até se ele tivesse comentado, é a questão da vacina. Então, assim, o ovo realmente não deve ser dado no primeiro ano de vida da criança, por questão que a vacina que ocorre por volta do 9º mês, que é contra o sarampo, a base dela é a albumina. Então, assim, é um desencadeador de alergia, pelo próprio ativar o sistema imunológico. Então, a gente tem esse controle. E, no geral, a mãe, naquela questão, né, vou alimentar meu filho melhor... Então, entra de cara com o ovo. Por isso que a recomendação, primeiro a gente começa pelo quê? Não sei se você lembra dos seus filhos, né? Gema. Você deve ter ouvido o pediatra falar, gema. Eu sim, verdade. Exatamente. Algumas pessoas têm alergia a alimentos crus, mas quando eles são cozidos, a alergia não se manifesta. Isso é verdade? Não, eu achei muito pontual o que o doutor Daniel colocou a respeito disso. Muitas vezes as pessoas confundem uma intolerância ou um mal-estar falando que tem alergia. Então é muito comum assim as pessoas chegarem e falarem assim, não, eu tenho alergia a melão, né?
ele tem frutose. Aí ele fala assim, e aí você pergunta assim, e a melancia, outra... Não, eu não tenho alergia, a minha alergia é só a melão. Então, assim, realmente, se ele teria, na verdade, algum problema, uma intolerância a algum de sacarídeo, e aí poderia, a frutose, que isso ocorre, como a gente falou, de deficiências metabólicas, com certeza teria outro. Então, não é só o melão. Então, isso é o que a gente fala, assim, é uma avaliação pontual, né? Ele comeu, passou mal e falou. Realmente, um processo alérgico, ele pode ser tardio, pode levar 48 horas e pode ser imediato. Então, assim, a avaliação fica para o clínico, para o médico. Então, eu acho, é muito pouco. Mônica, obrigada pela sua participação, adorei mais uma vez e a Mônica também vai estar no Diário da Manhã de domingo e a gente vai estar lá falando um pouquinho sobre isso também. Eu quero agradecer também, boa noite. Tá certo, minha querida. Bom, como último recado, como penúltimo recado, porque o próximo programa a gente vai falar sobre coluna vertebral com o ortopedista André Cardoso. Programa que realmente vai ajudar muitas pessoas, porque, nossa, como tem gente com dor nas costas nesse mundo. Então tá. Outra coisa, o CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, que você sabe que é comandado pelo Dr. Dario Godin, pelo Dr. Jairo José, nós estamos fazendo uma seleção para atender as pessoas que não podem pagar um tratamento de implantes dentários. Pessoas, nessa primeira seleção, a gente está escolhendo mulheres entre 20 e 40 anos. Essas mulheres devem escrever uma carta para o CBI, está lá o endereço na sua telinha. Você vai contar rapidamente o seu caso, 10 linhas, 15 linhas, não precisa mais que isso. Vai anexar uma foto 10 por 15 sua e a gente vai escolher o caso mais interessante para ser apresentado aqui em agosto. Então não perca tempo, está bombando, eu tenho uma reunião com eles agora, daqui nos próximos dias, para a gente já fazer a escolha da nossa sortuda, que vai ser apresentada aqui no programa, e em apenas de um dia para o outro, ela vai estar com sua boca totalmente reconstruída e seu sorriso maravilhoso, porque pelas mãos desses doutores não há como você não sorrir bonito e feliz. Tá bom? Obrigada pela sua audiência, muito obrigada mesmo, de coração. E a próxima semana a gente se encontra, na quarta-feira, às 20 horas, aqui na TV Brasil Central, em ponto. Tá bom? Eu conto com você. Tchau.